Bom dia! Dando sequência ao nosso capítulo de progressão aritmética, hoje vamos estudar a soma dos n termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Para somar os termos de uma PA, ela pode ser somada em ordem crescente, do primeiro até o último, ou em ordem decrescente, do último para o primeiro. Utilizamos a seguinte fórmula: a soma dos n termos é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o número de termo dividido por 2, onde o A1 representa o primeiro termo, o AN representa o enésimo termo, ou o último termo, né? N representa o número de termos, seria a quantidade de termos, e Sn é a soma dos n termos. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7, 10. Observe a fórmula que, para calcular a soma, eu preciso do primeiro termo, do último termo e do número de termos. O primeiro termo eu já tenho e o número de termos eu já tenho também, mas eu não tenho o último termo. Então, a gente vai ter que primeiro calcular o último termo e depois calcular a soma. Vamos aos dados. Sempre procure tirar os dados, facilita na hora de substituir na fórmula. Nos dados nós temos o primeiro termo é igual a 4, a razão é o segundo menos o primeiro, 7 menos 4, a razão é 3. O número de termos é 10, que ele pede para calcular os 10 primeiros termos, e o último termo, que seria o A10, está procurando. E a soma dos 10 primeiros termos também está procurando. Vamos utilizar o termo geral, que a gente já fez na atividade anterior. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vai ser o A10, o A1 é 4, o N é 10 e a razão é 3. Então, substituindo, A10 igual a 4 mais 10 menos 1 vezes 3. Sempre resolva primeiro entre parênteses. 10 menos 1, 9. Então, vai ficar A10 igual a 4 mais 9 vezes 3. 9 vezes 3, agora a gente primeiro multiplica. 3 vezes 9, 27. A10 igual a 4 mais 27. A10 igual a 31. Achamos o décimo termo. Aí vamos calcular a soma dos termos. Sn igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. O Sn vai ser o S10, que eu quero a soma dos 10 primeiros termos. O A1 vale 4, o AN vale 31 e o N vale 10, que seriam os 10 termos. Então, S10 igual a 4 mais 31 vezes 10 dividido por 2. Primeiro resolve-se dentro do parêntese. 4 mais 31, 35. 35 vezes 10. 35 vezes 10 é 350. 350 dividido por 2 é 175. Então, a soma dos 10 primeiros elementos dessa PA é igual a 175. Vamos ao exemplo 2. Calcule a soma dos termos da PA, menos 16, menos 14, menos 12 e 84. Observe-se que para calcular a soma, eu preciso do primeiro termo, do último termo e do número de termos. E aqui eu não tenho número de termos, então vamos ter que primeiro, pelo termo geral, achar o número de termos, o valor de n. Então, a gente tira os dados da pergunta, né? O primeiro termo é menos 16, a razão é o segundo menos o primeiro, como o primeiro é negativo, coloca entre parênteses. Menos com menos é mais, menos 14 mais 16 é 2 positivo, conserva o sinal do maior. O N está procurando, que eu não tenho a quantidade de termos, tem 3 pontos aqui, que significa que tem valores ocultos, não tem o valor de N. E o AN é 84. E o SN está procurando também. Então, vamos primeiro utilizar o termo geral, a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 84, o A1 é menos 16, o N está procurando e a razão é 2. Quando chega aqui, a gente pega o 16 está negativo, vai voltar positivo somando o 84. O 2 vai multiplicar o N e depois o 2 vai multiplicar o 1. Então, nós temos 84 mais 16, está negativo, volta positivo. 2 vezes N é 2N, 2 vezes 1 é 2 negativo. 84 mais 16 é 100. O 2 está negativo, volta positivo, igual a 2N. Então, vai ficar 100 mais 2 igual a 2N. 100 mais 2 é 102, então 2N igual a 102. O 2 está multiplicando, passa dividindo. N é igual a 102 dividido por 2. N é igual a 51.
Então, essa PA tem 51 elementos, 51 termos. Agora, nós podemos calcular a soma dos 51 termos. Então, nós temos a soma dos termos é igual ao primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. S51 igual a menos 16 mais 84 vezes 51 dividido por 2. Menos com mais é menos, 84 menos 16, dá 68. 68 vezes 51 vai dar 3.468. Dividido por 2, igual a 1.734. Então, a soma dos elementos dessa PA, né, de menos 16 até 84, com 51 termos, a soma entre os números vai dar 1.734. Espero que todos tenham entendido. Bons estudos a todos e qualquer dúvida me procure no WhatsApp para que eu possa estar ajudando, ok?